Oi, pessoal! Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, no Facebook e no YouTube. A religião chinesa da dinastia Shang era uma religião xamânica, como ocorre, por exemplo, com os índios brasileiros. O xamã é o que nós chamamos no Brasil de pajé. Em linhas gerais, o papel do pajé é defender a tribo por interceder por ela com os seres sobrenaturais, viajando espiritualmente para o mundo desses seres. A mais importante função do rei na dinastia Shang era a de se comunicar com espíritos ancestrais e os da natureza. Ele era o principal pajé chinês, comunicando-se, por exemplo, com o dragão para trazer chuva. Os registros das comunicações entre o rei pajé chinês e os ancestrais aparecem entre os primeiros escritos chineses encontrados, que foram escritos sobre ossos e cascos de tartaruga. Os ossos rachavam a serem submetidos ao calor, e as rachaduras criavam padrões que o pajé rei interpretava como mensagens enviadas por ancestrais. Na realidade, os ancestrais, pelo menos em teoria, eram realmente os governantes dos chineses, já que o rei e os demais líderes deveriam submeter-se aos ancestrais mortos. Mas o que não faltava entre os chineses eram pajés. Mulheres pajés eram comuns, por exemplo, no árido norte chinês, principalmente procurando produzir chuva. Um caractere chinês indica um pajé sendo queimado no fogo, o que muitos autores creem ter sido a penalidade para os pajés fracassados. A origem dos intrincados padrões nos belíssimos bronzes Shang é discutida até hoje, sem se chegar a um consenso. Existe evidência de que eles eram copiados de objetos rituais de madeira, como se vê, por exemplo, nesse exemplo em bronze, que lembra a estrutura e a textura de um objeto de madeira, apesar de ser um objeto de bronze. Os objetos em madeira não sobreviveram ao tempo para podermos hoje estudar como esses padrões incríveis evoluíram. Existem muitas teorias sobre o significado dos padrões que aparecem nos bronzes da dinastia Shang, como eu explico no meu vídeo intitulado O Mistério do Tao Te. Provavelmente, as incisões em madeira foram a base para os desenhos no bronze quando os chineses desenvolveram ou importaram o bronze de outras terras. Há óbvias semelhanças entre alguns bronzes da dinastia Shang e obras do Luristão na área ocidental da Pérsia, o que sugere que houve mútuas influências entre a dinastia Shang e o Luristão, inclusive através de grupos nômades das estepes. Por outro lado, é notável a semelhança do estilo dos padrões dos bronzes Shang com o dos grupos indígenas da costa noroeste da América do Norte. Por exemplo, se comparamos esse detalhe da representação de um tigre do período Shang com esse outro detalhe da cabeça de um lobo marinho canadense que aparece na região noroeste da América do Norte. Nos dois casos, vemos a mesma técnica de contornos de figuras apresentarem linhas duplas que tendem a gerar formas ovaladas, como vemos nesse exemplo da arte do noroeste da América do Norte. Porém, não sobreviveu nenhuma evidência arqueológica na área entre a China e o noroeste da América do Norte
que prove a existência de uma conexão cultural entre essas áreas. Ou seja, os vasos da dinastia Shang apresentam um nível artístico de uma cultura madura, cujas origens, o tempo infelizmente destruiu. Nos vasos de bronze que sobreviveram, vemos a extraordinária habilidade artística do artesão chinês. Os detalhes são perfeitos. As incisões, provavelmente derivadas de incisões em madeira, criando composições dinâmicas de linhas. A linha, aliás, é uma das principais características da arte chinesa no decorrer dos séculos. Essa convulsão de linhas, longe de se tornar confusa, impressiona pela audácia das sugestões de formas e contornos característicos do estilo Shang, os quais gradualmente desapareceriam no período Shu. De fato, lá pelo século IX, depois da dinastia Shu tomar o poder, as figuras animais vão se dissolvendo em padrões verticais e horizontais. Aumentam as variedades regionais à medida que os senhores feudais Shu assumem o direito de fazer os seus próprios vasos rituais. Infelizmente, o que sobreviveu das magníficas cidades da dinastia Shang foram apenas os túmulos subterrâneos, nos quais encontramos os vasos em bronze, dentre outras evidências da consolidação inicial de uma das mais fascinantes estéticas artísticas que o mundo conheceu, a estética chinesa. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deem seu like e assinem para o meu canal. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês.